Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje é um assunto bem difícil, né? Porque a morte é algo que mexe muito com a gente. E nos últimos dias nós estamos vendo muitas coisas acontecerem, né, no mundo. E a morte é algo que nos incomoda. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você para se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho para que quando eu poste vídeos novos você seja notificado. Curta, compartilha quantas vezes você quiser. Se esse vídeo fizer sentido para você, eu creio que ele vai fazer sentido para outras pessoas também. Que a gente venha levar esperança, né? Nesses momentos que estamos vivendo aqui, para que a gente continue a nossa vida. Porque enquanto há vida, há esperança. E hoje a gente vai aprender sobre isso. Antes de eu falar sobre a questão bíblica, que foi aonde eu aprendi e é o que eu creio na Bíblia, a inspiração de Deus para nós, o manual de vida, eu queria contar para vocês que desde a adolescência eu sofria muito sobre essa questão da morte, porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha crises de ansiedade por conta disso, porque eu não conseguia entender. Eu não sabia por que existia a morte, qual era o sentido disso e para onde que eu iria depois que eu morresse. E isso me incomodava demais, porque eu não queria morrer, mas eu queria saber o porquê que a gente existe. Por que não seria tão normal um Deus que dizia que Deus ama a gente, que ele é um Deus de amor, fazer com que a gente simplesmente viva, né, nasça, viva e morra e acabou. Fim? Game over? Não. Foi passando o tempo. E isso foi sempre me incomodando. Mas eu fui me distraindo, fui arrumando trabalho, fui embora. Então era momentos que acontecia isso. Quando acontecia algo sobre a morte perto de mim, eu refletia, vinha de novo essa questão sobre mim. E eu lembro que às vezes eu ficava sozinha em casa. E era sempre quando eu estava sozinha que me dava essas crises, essas paranoias de ficar pensando sobre isso. E aí eu fui aprendendo algumas coisas. Como procurar o conhecimento. Por que existe a morte? Então eu compreendi que a gente tem tanto medo da morte porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente. Lá na criação, quando Deus fez Adão e Eva, ele fez para que a gente vivesse eternamente. Mas aconteceram algumas coisas no meio do caminho. Então, o plano de Deus mudou. Ele, quando nos criou, ele nos criou do barro. Então foi feito o barro, ele nos criou do barro, e o fôlego de vida, que é o fôlego de Deus. Ele nos deu o fôlego de vida. Então nós passamos a ser alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E no momento em que este barro e esse fôlego de vida que vem de Deus chega ao corpo, nós nos tornamos humano. Quando ele se separa, aí que vem a morte. Porque não tem como tu ser um corpo e tu não ter o fôlego. Quando a gente se separa disso, é que o fôlego volta para Deus e o corpo volta para a terra. O pó volta à terra. E nesse caminho existe a morte, entre essa separação. Assim como a união forma o ser humano, a separação causa a morte. Quando perdemos o fôlego, nós morremos. Só que o que Deus quer nos ensinar através disso? Que Ele tem planos para nossa salvação. Quando Ele fez Adão e Eva, Ele orientou eles que eles não comessem do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Só que teve a desobediência.
Eva foi desobediente e depois ela convidou Adão para comer do fruto. E a partir dali começou o trabalho do diabo para fazer com que nós fiquemos perdidos. Porque no momento que a Eva comeu o fruto, Deus já tinha orientado ela que se eles comessem dessa árvore, o fruto, eles certamente morreriam. Mas veio o diabo e disse para Eva que eles não iriam morrer, que eles iriam ficar mais inteligentes até que Deus. E Eva acreditou. Então foi onde veio a queda do homem. A partir dali, Adão e Eva começaram a ver a morte através da natureza do Jardim do Éden. Diz que Adão chorou muito ao ver a primeira folha da árvore cair. E às vezes a gente anda por aí, né, e a gente não se dá conta quanta morte já existe. Não é só a morte do corpo, né, dos seres humanos, a natureza também morre. Os animais também morrem. E com isso a gente parece que é tão natural a gente ver uma árvore já secando e morrendo e caindo as folhas que a gente não dá bola. Mas isso não faz parte do que Deus queria pra gente. Só que Ele tem planos pra nossa vida. E através da morte, a gente pode saber que o que é a morte? Biblicamente, a morte é um sono. Aí eu pergunto pra vocês, quando vocês vão dormir, vocês conseguem contar o tempo que vocês estão dormindo? Vocês conseguem saber o que está acontecendo em volta da casa de vocês, por exemplo? Quando a gente dorme, a gente não dorme e acorda e diz assim, passaram agora exatamente 2 horas, 15 minutos e 30 segundos que eu estou dormindo. Não. A gente não tem noção do tempo quando a gente dorme. E Jesus ensinou que a morte é um sono, onde nós dormimos. Nós não vemos nada, nós não sabemos de nada, nós não temos noção do tempo que está passando. Simplesmente o corpo volta à terra e o fôlego de vida volta para Deus. Existem muitas outras explicações, como por exemplo, que as pessoas vão para o céu, ou vão para o purgatório, ou vão para o inferno, ou reencarnam em outras pessoas, em outra vida. Só que o que acontece nessas outras questões? Você seria feliz? Eu sempre penso assim, o que vai me causar tranquilidade, né? Foi o que eu aprendi na Bíblia, que a morte é um sono, e isso pra mim é algo que me deixou tranquila, porque eu sei que quando eu morrer, eu vou dormir, eu não vou ver mais nada, eu não vou ver o meu filho sofrendo, eu não vou ver a minha família acontecendo alguma tragédia, não. Pra mim acabou, pra mim cessou. O que eu tinha que fazer era enquanto eu estava viva. Agora que eu estou viva, eu tenho que fazer as minhas coisas. Tenho que orar a Deus, tenho que pedir para Deus as minhas coisas, tenho que correr atrás dos meus sonhos, buscar a minha salvação, ir atrás das coisas que eu sonho, enquanto eu estou viva. Depois que eu morrer, selou. Não tenho mais nada que eu possa fazer. Eu não vou mais ver os meus filhos, eu não vou saber se eles se formaram na faculdade. Simplesmente eu descansei. Tem como você ser feliz se você hoje morre e vai pro céu? Você lá no céu, e você olha aqui e vê os seus queridos, e vê que o seu filho sofreu um acidente e está internado no hospital. Você consegue ser feliz no céu assim? Eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Para mim o céu já não seria uma coisa linda. Eu não estaria em paz no céu, vendo meu filho sofrendo daquela maneira. Tem como você ser feliz dessa forma? Eu penso que não. Mas é tudo uma questão da gente olhar por um ângulo que a gente se sinta confortável e respeitar as pessoas que escolhem
por esse entendimento. Eu respeito todas as religiões. Eu não estou julgando aqui ninguém. Eu só estou apenas dando exemplos de coisas que eu já ouvi e me baseando na Bíblia, que é o que eu estudo, que é o que eu creio. E depois de todas essas coisas, existe uma esperança. A esperança é que Jesus está voltando. E que todos os que estiverem mortos em Cristo, Ele vai chamar todos eles. Vai chamar pelo nome essas pessoas. E elas vão ressuscitar para viver, sim, uma eternidade com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós sentimos saudades, com as pessoas que nós queremos muito rever, amigos que se foram. Talvez você perdeu um pai quando você era pequeno, que você sente falta, que você sente saudade. Jesus tem essa esperança. Ele nos dá essa esperança. E o meu coração se enche de alegria por isso, porque eu sei que se eu morrer, eu vou dormir. Quando Jesus me chamar, eu vou acordar. Ele tem o poder de nos ressuscitar. E foi isso que ele deu exemplo quando ele morreu, na Sexta-feira Santa. Que ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. E ali ele quis mostrar pra gente, provar pra gente, que ele ressuscitou e venceu a morte. Ele venceu. Então, a morte já está derrotada. É só uma questão de tempo para a gente esperar o nosso Salvador voltar e nos buscar. E as pessoas, Amanda, que estiverem vivas quando Jesus voltar? Sim, essas pessoas verão a Deus. E Ele vai vir e não vai ser um arrebatamento secreto onde algumas pessoas vão sumir. Não, todo olho verá. Do Ocidente ao Oriente, todo olho verá Jesus voltar. E vai ser o maior espetáculo da Terra. Muitos estão descansando agora. Talvez você perdeu alguém para o Covid, perdeu alguém por um câncer. Nós sempre estamos perdendo alguém. Mas Deus quer que você tenha essa esperança que Jesus vai voltar e nós reencontraremos as pessoas que nós amamos. E vai ser tão bonito esse dia, só que a gente precisa se preparar para a volta de Jesus. Fazer as coisas enquanto a gente está vivo. Enquanto a gente está vivo, existe esperança, existe planos que Deus ainda quer cumprir na nossa vida. E a gente precisa ajudar para que outras pessoas conheçam essa verdade e tenham essa tranquilidade de olhar para a morte e não se apavorar. Com certeza sim, a gente sente saudade das pessoas que nós amamos e que partiram. A saudade é algo que machuca. Muitas vezes uma perda faz com que toda uma família fique sem estrutura. Mas nós precisamos nos levantar. Nós precisamos acreditar que Jesus vai voltar. E que nós veremos essas pessoas e não vai ser por um período curto. Vai ser para sempre. Vai ser a eternidade que Jesus está preparando para a gente. E depois que eu aprendi sobre isso, eu consegui descansar sobre isso. Porque se eu morrer, eu vou dormir. E eu vou me acordar vendo Jesus me chamando. E então, eu vou viver para sempre. Muitas vezes a gente se detém aqui nesse mundo, vivendo das migalhas que esse mundo nos dá, das pequenas alegrias que ele nos proporciona. Mas Deus tem uma eternidade nos esperando, que não vai ter fim. Nós seremos felizes e nós teremos o nosso Jesus conosco, pessoalmente. Nós não vamos mais ficar ouvindo Ele falar. Nós veremos Ele face a face. E vai ser lindo. E eu gostaria muito que você tivesse essa esperança dentro do seu coração. Que você creia na promessa da volta de Jesus. E que a gente possa sempre lutar enquanto estamos vivos. Crer na volta dele. E ele vai voltar. E não tardará. O verso bíblico que eu tenho hoje pra gente, ele é um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler. Confiram lá na Bíblia de vocês. Está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 13 até o 18, que diz assim:
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Deus nos dá essa esperança e Ele ainda quer que a gente se console, que a gente fale para as pessoas sobre a vinda dele, que a gente fale que os mortos estão dormindo e que eles vão acordar, vão ressuscitar perfeitos. Se você perdeu alguém que tinha algum problema de saúde, que ficou diferente, que você nem reconheceu quando você viu ele ali sobre o leito, essas pessoas vão ressuscitar perfeitas, assim como nós, os vivos, vamos no abrir e fechar de olhos, vamos ser transformados e nós seremos perfeitos para todo sempre. Que você fique com essa esperança no seu coração, que Deus enche o seu coração de amor e que você descanse na certeza de que as pessoas que estão mortas, elas não estão sofrendo, elas não estão passando por algum momento de prisão, vagando, não, elas estão apenas dormindo, para quando Jesus voltar, elas ressuscitarem. Eu espero que eu tenha falado algo que tenha deixado vocês tranquilos, porque eu aprendi que na Bíblia, através das palavras de Jesus, que eu posso ter esperança e que eu posso sim deixar o meu medo para trás e seguir adiante rumo ao alvo, que é a volta de Jesus, e que a gente peça para Deus para nos dar força, para nos dar ânimo, para que Ele volte logo e todas essas coisas que a gente passa por aqui passe, porque tudo passa. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês ricamente e façam o hoje a escolha de vocês, de entregarem a vida a Deus e terem as vidas de vocês transformadas para a honra e glória do nome dele. Até o próximo vídeo.